Salve, salve, sétimo ano. Estamos aqui no dia 21 hoje, é? 21? 22? É, porque eu estou confundindo com o nosso 22º encontro. E é a nossa última aula, nosso último vídeo, tá, de conteúdo para vocês. A gente está encerrando esse ano letivo tenebroso na semana que vem, certo? Então, essa é nosso último vídeo de conteúdo, porque vocês ainda têm uma tarefinha hoje, uma tarefinha na semana que vem, para a gente encerrar. Quem tiver algum tipo de pendência, quem realmente está muito atrasado, eu vou repassar links, vocês saberão também, aquela história que eu já tinha mencionado, que nosso último encontro seria justamente para a gente verificar as possíveis pendências. Semana que vem isso vai acontecer. E hoje, basicamente, eu vou passar uma aula, um conjunto de slides relativo àquela última anotação que copiaram, que é sobre vegetais. Então, o reino dos vegetais também é chamado de reino das plantas. Deixa eu botar a minha carinha aqui pequenininha. Também é chamado de reino das plantas, né? Planta, vegetal, enfim. É uma redundância a gente falar isso. E o que eu quero passar para vocês é o seguinte, são as diferenças entre os diversos grupos de vegetais, de plantas que existem na natureza. Porque quando a gente começa a estudar plantas, geralmente a gente fala muito das plantas superiores. Desenha uma planta, se você fizer isso com uma criança que está começando na escola, ela, sem dúvida nenhuma, ela vai desenhar uma árvore. A tendência é que ela desenhe uma árvore. Mas a gente precisa entender que entre os vegetais não existem apenas árvores, existem vegetais menores. Mas, no geral, o que é que a gente precisa conceber sobre os vegetais? De maneira geral, todos eles têm células com núcleo, por isso são eucariontes, assim como nós também. São formados de várias células, por isso são pluricelulares, mas tem um detalhe de fabricar o próprio alimento, que a gente chama de seres autótrofos. Não sei se vocês lembram disso. Então, quando eu digo autótrofo, é porque ele fabrica o próprio alimento. Se ele fabrica o próprio alimento, significa que ele faz fotossíntese, é o quarto nome que está aí, nesse quarto tópico que está aí para vocês. Tá certo? Quando eu digo presença de seiva, é porque existe um conjunto de vasos condutores dentro de uma planta, que a gente tem vasos sanguíneos circulando no nosso corpo. E os vegetais, os mais desenvolvidos, têm um sistema de vasos também. É por isso que quando às vezes a gente faz um corte no caule de uma planta, escorre um líquido, que a gente chama de leite, ou então quando a gente corta uma manga, por exemplo, tira uma manga do talo e aí a gente percebe um líquidozinho escapando, né? A nódoa da castanha de caju também é bem característica disso daí, que é quando a gente separa a castanha do caju. Então, essas substâncias são chamadas de seiva. Tá? Tem uma série de outras características além dessas que eu estou colocando aí. Mas depois eu falo sobre a questão do cloroplasto e estômato, e depois eu falo também sobre essa história de carboidrato como amido como substância de reserva. Tá? Bom, quando a gente vai ver um tecido vegetal ao microscópio, a gente vê um conjunto de pontinhos verdes. Independente da planta ser verde, porque tem planta que tem outros tipos de tonalidade. Mas mesmo assim, aquelas que têm outro tipo de tonalidade, quando a gente vai observar no microscópio, a gente sempre vê pontinhos verdes que são chamados de cloroplastos. Estruturas presentes dentro da célula vegetal que contém clorofila, que realiza fotossíntese. Então vamos recapitular, presta atenção. Fotossíntese é a gente ter a capacidade, a planta ter a capacidade de pegar a energia do sol e transformá-la em energia para ela. Isso chama-se fotossíntese. Só é possível porque ela tem cloroplasto. E dentro desse cloroplasto tem a clorofila. Ok? Continuando. Esse slide talvez não fique muito claro para vocês, só se eu der um zoom aqui, tá? São nomes, como é que eu diria para vocês, complicados, mas que vocês vão mencionar no futuro. Talvez a gente se encontre por aí, eu como professor de biologia. Mas o que eu quero chamar para a atenção de vocês nesses nomes que estão aqui, tá? Os nomes verdes e os nomes vermelhos, tá?
Nomes verdes. Por que eu quero chamar a atenção dos nomes verdes? Porque tem 4 grupos de vegetais importantes que a gente pode separar em Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperma e Angiosperma. Tá? Os 2 primeiros estão aqui em vermelho no canto, vegetais inferiores. Tá? E os 2 de baixo são os vegetais superiores. Gente, vegetal inferior não é o pequeno e vegetal superior é o grande, não. Não é assim. Tem a ver com as estruturas internas desses vegetais, tá? Que a gente vai ver nos próximos slides. Deixa eu voltar ao normal aqui. Volta ao normal. Cadê? Agora vamos lá. Pronto. Aí sim, a gente tem uma definição dos 4 grupos. Os 2 de cima são chamados vegetais inferiores. Os 2 de baixo são vegetais superiores. Então vamos lá. Bryophyta é o lodinho, são os musgos, parece os musgos, perdão, parece uma graminha, tá? Mas a característica essencial desses 2 de cima é que eles não têm vasos internos condutores de seiva. O tronco de uma árvore, como o pé de manga, como a Gymnosperma que está sendo ilustrada aí com esse pinheiro lá do Paraná, são plantas que contêm vasos por dentro do caule, que conduzem os nutrientes da raiz até as folhas lá em cima. Por isso que essas plantas podem crescer. Vamos fazer uma comparação bem esdrúxula aí com conteúdo, com algo que vocês conhecem. Quando você vê um prédio, tem uns prédios aqui no Janga, por exemplo, ali, tem uns prédios altos de, sei lá quantos andares, 20 andares, vamos botar 20 andares. Você imagina um prédio de 20 andares sem elevador? Não, né? Um prédio grande, um prédio de 15, 20 andares, ele precisa de ter um elevador que faça uma condução direta lá de baixo, lá para cima. Por isso que os prédios podem ser mais altos, porque tem um elevador. Já os prédios sem elevador, eles são prédios menores. No máximo 4 andares. Isso, inclusive, é lei. Então, um prédio que tenha 6 andares, 7 andares, ele já precisa ter um elevador. Essa é a grande diferença. Então, um prédio é mais alto porque tem elevador. Um prédio pode ser mais baixo ou não pode crescer tanto justamente por não ter elevador. Então, é como se Bryophytas e Pteridophytas fossem as plantas que não tivessem essa condução direta. Esse elevador de nutrientes, esse elevador de seivas, que são os vasos condutores. Já a Gymnosperma e a Angiosperma tem, certo? Então, quando você vê árvore, aí você deduz que é um vegetal superior, mesmo que ela não cresça tanto. Como, por exemplo, um pé de acerola, que ele é pequenininho, ele é um arbusto. Ele não cresce como uma árvore, mas ele é um vegetal superior, justamente porque o caule dele contém vasos internos, vasos condutores que levam os nutrientes da raiz lá para cima, tá? Bryophytas e Pteridophytas não. Então é como se fosse assim, em termos de complexidade, os vegetais superiores são mais complexos, os vegetais inferiores menos complexos, e menos complexo ainda as algas, que são protistas e que deram origem a esses seres. Então, segue essa lógica de evolução, tá certo? Então, primeiro as algas verdes teriam dado origem aos vegetais inferiores, os vegetais inferiores teriam dado origem aos vegetais superiores, óbvio. Antigamente, a mesma lógica que eu falei do exemplo do prédio, tá? Mesma lógica. Continuando, olha aí a ilustração que eu falei sobre os vasos condutores, tá? Dá para se perceber quando se faz um corte histológico numa planta, ou seja, quando se dá um talho mesmo assim no tronco, dá para se perceber, quem é estudioso da área, consegue perceber os vasos condutores de seiva. Então essas imagens aí ilustram isso. Bom, agora vamos falar de um outro lado, de uma outra situação. Talvez vocês tenham na casa de vocês algum vaso de planta. O que acontece quando a gente deixa de colocar água na planta de um jarro qualquer? A tendência não é essa planta murchar? Isso acontece porque a folha dessa planta, ou folíolo, tem pequenas estruturas denominadas de estômatos que se abrem e fecham na superfície da folha, eliminando água. Mas, poxa, se a água é tão importante para a planta, por que ela elimina? Por que ela não segura? Bom, veja só, na hora que a planta segura a água,
ela não vai ter condição de puxar a outra água que está lá no solo. Só que aquela outra água que está lá no solo está cheia de nutrientes para ela. Então, ela precisa daquela água lá do solo que contém nutrientes. Então, ela abre aqui, elimina a água daqui sem nutrientes e pega uma água de baixo cheia de nutrientes. Vou citar o exemplo da gente, ser humano. Se a gente precisa tanto de água no nosso corpo, para que a gente faz xixi? É a mesma lógica. Então, a gente ingere água. Essa água dentro do nosso corpo é muito útil para a gente, mas ela começa a reter toxinas, substâncias ruins que a gente precisa jogar para fora. Então, a gente joga para fora utilizando água do nosso xixi. Tá? E aí, quando a gente perde essa água, a gente precisa de ingerir outra água para poder compensar. É mais ou menos a mesma lógica. Planta não faz xixi. Planta perde água através dos estômagos, num processo chamado de transpiração. Vamos aos grupos. Briófita, os mais simples. Olha essa ilustração inferior aí, do lado esquerdo, que tem uma régua de lado. Então, briófitas são muito pequenas. Por que briófitas não crescem? Porque elas não têm vasos condutores de seiva para poder permitir que ela cresça. É a lógica do apartamento e do prédio, né? Da casa e do prédio, enfim. Observe que nessas imagens tem um bocado de plantas de formatos diferentes, inclusive não sei se dá para ver os nomes aí, líquens, musgos, tá vendo aí os nomes? Não sei se dá para ver. Mas são vegetais pequenos, que não conseguem ter um desenvolvimento, um crescimento maior, justamente pela ausência de vasos condutores de seiva. Essa ilustração de baixo tem musgos, essa ilustração aqui, deixa eu aumentar, mas essa planta maior, cheia de folhinha aí, é uma pteridófita, não é briófita não, viu gente? Pteridófita vocês vão ver que são as samambaias. Voltando à estrutura do musgo, quando eu mostro esse desenho, é menor do que o próprio desenho aí na tela do celular de vocês. Então é coisa de 1 centímetro, talvez um pouquinho mais, né? Seria o tamanho dessa estrutura, tá? Aí tem dois nomes complicados aí, gametófito e esporófito. Vou falar sobre isso já já, mas vamos falar dos outros grupos para vocês entenderem. Gente, planta se reproduz, óbvio. Mas essa reprodução, ela é de duas maneiras. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Se a gente fala que existe uma reprodução sexuada entre os vegetais, significa dizer que existe planta masculina e existe planta feminina. E realmente é assim, tá? Na natureza dos vegetais funciona da seguinte forma. A planta masculina libera algum tipo de estrutura, tá? Que atinge a planta feminina. No caso desses organismos aí são os esporos. Na espécie humana, por exemplo, nos animais de maneira geral, os mais desenvolvidos, a gente libera o espermatozoide, o indivíduo do sexo masculino libera o espermatozoide que alcança o óvulo. Aí ocorre a fecundação. Entre os vegetais não tem espermatozoide, tem anterozoide. O nome é parecido, tá? Com o espermatozoide, mas é o pólen dos vegetais superiores, é o pólen, tá? Então, pólen é uma estrutura de reprodução das plantas superiores. Como o musgo é inferior, não só em tamanho, mas em estruturas, ele não tem pólen, mas ele libera esporos, tá? Depois a gente vai ver isso. Então, primeiro, observe aqui a ilustração na parte de cima. O gameta masculino é uma estrutura que sai da planta masculina aqui em cima, embaixo da minha imagem, e atinge a planta feminina, tá? Depois disso, forma-se um embrião na planta. Esse embrião cresce formando uma espécie de cápsula e essa cápsula libera os esporos que vão formar novos organismos. É como se os esporos fossem sementinhas, ok? Vamos passar para o próximo aqui. Vamos ver se eu... Pronto, pteridófita. Segue a mesma lógica. Plantas menores. Ah, professor, mas tem pteridófita que é grandona. Grandona mais ou menos, né? Também não vamos... dizer que elas são grandes como árvores. E mesmo que elas sejam, elas não têm as estruturas internas que eu falei, certo? Por exemplo, vamos voltar falando de animal também. Eu sou um animal superior. A espécie humana é formada por animais superiores. Mas tem invertebrados como água-viva, como molusco tipo polvo, tá?
que são muito maiores do que o ser humano, por exemplo. Tá? Ainda bem que não tem isso aqui na Praia de Pau Amarelo, nem na Praia de Maria Faria. Tá? Mas existe. Então não é a questão do tamanho, é a questão da complexidade interna. Ok? Pois bem, as pteridófitas são parecidas com as briófitas porque elas também têm um tipo de estrutura dependente da água para se reproduzir, um tipo de reprodução que só acontece na água. Tá aí o ciclo reprodutivo de uma samambaia, por exemplo. Mas ela já tem uma diferença essencial em relação às briófitas. Ela já começa a ter rudimentos de estruturas que transferem a seiva, ou seja, elas têm vasos condutores. Essa característica é marcante. Observem aí as características. Deixa eu dar uma ampliada também na imagem. Ó, briófita. Elas são avasculares, ou seja, não tem vasos. Já as pteridófitas possuem vasos. O porte das briófitas tende a ser pequeno porque ela não tem condição de crescer. Já as pteridófitas já têm um desenvolvimento um pouco maior. Outra característica também, na pteridófita, que é tipo samambaia, lembra sempre da samambaia, já começa a ter raiz, caule e folha. Professor, quer dizer que briófita não tem raiz? Como é que funciona? Gente, veja só, a raiz tem partes internas também para ser chamada de raiz. Então, como a briófita é um organismo bem simplesinho, a gente costuma dar o nome de rizoide, cauloide e filóide no lugar de raiz, caule e folha. Tá? Não se preocupe com isso, gente. É só vocês entenderem que vegetais inferiores não têm vasos condutores, tá? E os superiores começam a ter essas estruturas, como é o caso aí das pteridófitas. Ok? Bom, continuando. Gimnosperma. Recapitulando, até agora 2 grupos. Briófita, musgo, lodo, bem pequenininho. Pteridófitas, que são as samambaias. Agora vem as gimnospermas. Gente, vê só. Observe esse tipo de árvore da última imagem aqui, grandona. Isso não é um tipo de árvore comum no Brasil. Essa imagem aqui do meio, também não. Essa aqui, opa, já parece aqueles pinheiros de Natal. Mas mesmo assim, pinheiro de Natal é fácil a gente encontrar por aqui no Nordeste? Não. Essa daqui já é, né? Essas ornamentais aí que tem nessa grama, já é mais fácil de encontrar. No Paraná é muito comum esse tipo daqui, ó. Tá? São as coníferas. Certo? Então, a gente tem que analisar que os vegetais, as plantas que a gente conhece mais detalhadamente, são os vegetais superiores chamados de angiospermas. Essas aí já não são tão comuns. Então, qual é a diferença essencial? O que é que elas têm de diferente que as danos? Olha o tamanho das árvores aí. O que é que elas têm de diferente? Se a gente pensa numa árvore grande, a gente pensa num pé de manga, num pé de jaca, a gente pensa num pé de jambo. E aí dessas plantas que eu acabei de falar, a gente tem os frutos, né? E esses pinheiros, como característica essencial, é a ausência de fruto. Eles não têm fruto. Eles têm estruturas que conservam as sementes, mas não protegem totalmente as sementes. São os estróbilos, tá certo? Eu estou com essas imagens aí relativas às maiores plantas do mundo. São sequoias que não estão no Brasil. Olha a dimensão do cara em relação à planta. Né? Diferença incrível. Não dá para a gente falar desses tamanhos aí, 39 metros, porque a gente às vezes perde um pouco da noção do tamanho. Eu prefiro a comparação com a imagem do cara aí, né? Olha o tamanho desse tronco que tombou e fizeram essa abertura para os carros passarem na pista. Melhor do que tirar esse tronco do lugar. Olha aí também outra imagem característica. São 3 exemplos de gimnospermas. Plantas enormes, muitas vezes, mas que não desenvolvem frutos, tá certo? Pronto. Olha aí, talvez você já tenha visto algum tipo de estrutura desse tipo. Então, gimnosperma, ela desenvolve geralmente pinhões. Tem um fruto chamado pinha. A gente chama de pinha. Mas esse aí é uma fruta seca. Uma estrutura seca, não é fruto, tá? Que conserva as sementes, ok? Então, se você vê uma planta desse tipo aqui,
que produz esse tipo de estrutura, aí você diz que ela é gimnosperma. E não é comum da nossa região, ok? Mais uma ilustração aí, mostrando o tamanho dos caras em relação ao tronco de uma árvore, tá? E o ciclo de vida, ou como é que acontece. É basicamente o mesmo esquema. Quando você tem uma estrutura masculina que alcança a estrutura feminina, você está tendo uma parte de reprodução que a gente chama de sexuada. Mas depois que isso ocorre, a planta não fica, vamos chamar assim, de grávida, porque não é característica das plantas isso, certo? Mas elas começam a formar as sementes. Então, quando ocorre a união de parte masculina e feminina, reprodução sexuada, beleza. Mas depois que se forma a semente não tem um sexo masculino ou feminino nela. Ela vai germinar numa nova planta, certo? Então essa parte da semente é a parte assexuada, ok? A planta, ao mesmo tempo, ou melhor, no mesmo ciclo vital, ela realiza um processo de reprodução sexuada e depois um processo de reprodução assexuada, ok? Se a planta é desenvolvida, semente. Se a planta é primitiva, a gente chama de esporos, ok? E assim vai. Tá aí mais uma ilustração da estrutura feminina de uma planta do tipo pinheiro, né? Para poder a gente chegar nas angiospermas. Então, gente, as angiospermas são os vegetais superiores, mas não precisa ser árvore. Vocês estão vendo nessa ilustração, por exemplo, que tem uva. E a uva não se dá numa árvore muito grande, tá? Pois bem, uma característica essencial desse grupo, claro, além dos frutos, é a questão da formação dessas flores. Então, se você fez planta com flor, você já diz, eita, essa planta com flor é um vegetal superior, tá? É um vegetal que tem raiz, caule, folha, flor e fruto. Esse flor e fruto aí é característico do último grupo, que é as angiospermas, certo? Então, flor e fruto, característica de vegetais superiores. Então, superior tem a ver com a quantidade de estruturas que esses organismos têm internamente. Não é necessariamente o tamanho, não. Esse slide aqui, ó, ele mostra, faz uma comparação entre os grupos. Eu posso até passar para vocês esses slides que eu estou utilizando para simplificar um pouco, tá? Mas não vamos se deter tanto nisso, não. Vamos fazer uma recapitulação bem básica. 4 grupos de plantas: Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperma e Angiosperma. Bryophyta é o lodinho, é o musgo, é pequenininha, não tem vasos condutores de seiva, não tem folha, não tem raiz. São pequenas estruturas parecidas com isso. Mas é verde, viu? Porque tem clorofila. Pteridophyta. Pteridophyta são os vegetais que já têm vasos condutores, mas ainda não tem o desenvolvimento de sementes. Gymnosperma é aquela grandona, mas que não tem fruto. As sementes ficam expostas nos estróbilos. Tá? E finalmente as angiospermas, que são aquelas plantas maiores ou não, mas que têm um fruto definido. Ok? A angiosperma tem basicamente a mesma lógica de reprodução de todos os outros vegetais. Uma parte masculina alcança uma parte feminina. Essa parte masculina é o pólen. Ela alcança a parte feminina da outra planta, que é numa flor. E o resultado disso é a formação do fruto. Então, gente, a gente tem que entender que um fruto, um dia já foi uma flor. E que essa flor foi fecundada e virou fruto, como eu disse. O fruto dentro dele tem o quê? Semente. E a semente, quando ela cair num local apropriado, ela vai germinar. É assim que se fecha o ciclo de reprodução desses animais. Desses vegetais, perdão. Ok? Aí está falando da estrutura das flores, mas ano que vem vocês vão também falar um pouquinho sobre isso, né? Porque vocês vão estudar novamente reprodução. E tem flores, é bem interessante que se diga, que essa ilustração aí, ela mostra uma parte interna aqui, que é o óvulo. Tá? Óvulo, tá vendo? Ovário e óvulo. É a parte feminina da flor. Mas tá vendo aqui esse filete e antera, esses dois nomes aí, perto da minha imagem, filete e antera. São estruturas masculinas. Por quê? Porque acontece, dependendo da planta,
de ela ter as partes masculina e feminina dentro de uma mesma flor, como é o caso da papoula. Tem gente que fala por aí pampoula, mas o nome correto seria papoula, e em outros locais, e até o nome científico dela, hibisco. Também vocês já podem ter ouvido falar como hibisco, ok? Outro exemplo de flor aí. Pois bem, gente, quando a gente vê flores, a gente precisa entender que são estruturas de reprodução das angiospermas, tá? Então não se esqueçam desse detalhe. 4 grupos, tá no próprio slide que eu posso passar para vocês. Posso também tirar qualquer dúvida, caso vocês tenham aí no privado, é só falar, até no grupo mesmo, tá? Finalmente, é bom que fique bem claro que algumas plantas dependem da ação de organismos polinizadores, tá? Por quê? Porque as plantas, em geral, o pólen é um pozinho muito fino que ele é levado pelo vento, muitas vezes. Mas esses insetos, essas aves, esses mamíferos que encostam numa flor, também são capazes de levar o pólen de um canto a outro, e com isso permitir que ocorra a fecundação das plantas. Então, é uma relação muito interessante entre plantas e animais. De certo modo, é como se a sobrevivência das plantas dependesse desses bichinhos aí. Nada é solto, nada é por acaso, ok? Bom, gente, a gente está terminando esse ano letivo maluco, tá? Essa aula é o nosso último vídeo desse ano. Parece-me que ano que vem a gente ainda vai encarar uma realidade como essa, mas deixa para lá, vamos pensar nisso depois. Vamos pensar que vocês vão fazer um formulário sobre o assunto vegetais, depois eu vou analisar, eu tenho, né, os dados de vocês, de quem fez e quem não fez. No geral, fiquem tranquilos no que se refere à aprovação, porque se fizeram algo, vocês estão dentro dos requisitos básicos para serem aprovados. E esses assuntos que a gente falou assim de uma maneira muito, sei lá, relâmpago, a gente vai voltar a vivenciar isso no ano que vem, tá? A tendência é essa que está se desenhando por conta dessa pandemia maluca aí, ok? Tudo de bom para vocês, a gente ainda vai se falar por áudio, por texto, e de repente eu vou mandar um videozinho para vocês na semana que vem, mas sem esse compromisso de conteúdo para aprendizado, tá bom? Até o nosso próximo encontro, gente. Até mais. Tchau.